noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. E mais uma das lindas oportunidades que nos é apresentada nessa maravilhosa escola, né, que é essa casa de caridade, essa casa espírita, em que José de Mococa aqui nos traz entendimento, amparo, luz e amor. Não só escola, também hospital que ajuda-nos a curar das nossas mazelas, das nossas chagas interiores. E para curarmos isso, temos que ser somente honestos conosco mesmos, estarmos admitindo os nossos erros, as nossas fragilidades, buscar Jesus em nossos corações e empenharmos para nos melhorarmos cada vez mais, pois somos todos imperfeitos a caminho da luz e da perfeição, mas precisamos mostrar para nós mesmos e para Deus, no nosso pensamento, com o pensamento do Pai, que estamos realmente sintonizados com este, para que estejamos nos tornando melhores, pois a vida nos dá oportunidades, nos dá obstáculos, mas também nos dá oportunidades. Saibamos aproveitar as dificuldades, os obstáculos, pois estes nos farão realmente aprender a buscar as melhorias e a glória. Assim estaremos melhorando cada vez mais, não é isso, gente? Pois no mundo há aflições, não é assim? E, na verdade, tenhamos fé, né? Tenhamos bom ânimo, pois, como Jesus disse, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, e nós também podemos vencer a nós mesmos, nosso mundo interior, né, gente? Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Priscila, tá bom, gente? A Priscila vai falar hoje sobre destinados à glória, Romanos capítulo 8, versículo 18, certo? Então, que Deus abençoe você, boa palestra, tá bom? Vamos de minions e tudo, né? Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos começar mais um lindo dia, uma linda noite, um lindo trabalho da espiritualidade maior, pois que todos nós aqui somos amparados. Eu gostaria de começar essa palestra agradecendo ao nosso irmãozinho Gabriel Sola. Nós temos tanto Gabriel aqui na instituição, né? O Gabrielzinho Sola foi quem nos inspirou a fazer esta palestra de hoje. Haja vista ele ter colocado um versículo em Romanos, capítulo 8, 18. Então, nós dedicamos esta palestra a ele e a toda a juventude da casa, as crianças e a juventude. Então, para nós começarmos, vamos fazer apenas aqui uma regressão lá ao passado. No tempo de Jesus, existiu o imperador César Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Logo após, nós temos então outro imperador. O outro imperador, este que foi Cláudio, que governou, que governou de 14 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. Logo após, nós tivemos o imperador Cláudio, que então governa de 41 a 54 depois de Cristo. Lembrando-nos de que Calígula entre 37 e 41 governou e logo após foi assassinado. Então vieram o imperador Cláudio. Durante o governo deste imperador, o que acontecia ou o que ocorreu? Uma grande fome, grandes distúrbios, grandes desastres entre os povos. Lá em Roma, onde havia a sede do império, nós tivemos uma igreja, a Igreja de Roma. E lá frequentavam-se os judeus, os gentios, e naquele ambiente eles estavam em muitas brigas, em muitas discórdias, em muitas desuniões. Porque o que acontece? Os gentios, com o pensamento grego, eles queriam simplesmente viver a doutrina de Cristo de uma forma. Só que os judeus queriam que a lei mosaica fosse aplicada. E o que aconteceu com os judeus então? Insistindo, não se pode comer carne de porco, não se pode deixar de praticar a circuncisão. Eram as regras das leis mosaicas. Então, o que eles fizeram entre si? Começaram então na Igreja de Roma a praticar o cristianismo. Só que eles começaram a perguntar entre si: o que então nós vamos colocar como pauta para seguir? Jesus é ou não é o Messias? Jesus é ou não é o enviado? Então, eles ficaram em muitas discussões, em muitas
discordâncias entre si, eles não sabiam basicamente o que seguir de fato, ter um norte, uma orientação. E então, no ano de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, arrumando de certa forma uma desculpa e uma conspiração por trás, expulsou os judeus da igreja de Roma. Logo após expulsá-los, eles foram para a Judéia, e na Judéia passaram muita fome, muitos desalentos, muitas tristezas naquele meio. E então, logo após, o que acontece? Os gentios passam a assumir a igreja de Roma e eles começam a postular outras, vamos dizer, comportamentos, outras coisas passam a vigorar dentro da igreja cristã. Então eles passam a não adotar mais a lei mosaica e passam a não adotar mais a circuncisão, a comer carne de porco, eles voltaram a comer. Logo depois que o imperador Cláudio desencarna, em 54 depois de Cristo, os judeus, poucos deles, saíram da Judéia e voltaram lá para Roma. Voltando a Roma, o que veio acontecer? Eles viram uma igreja que para eles, minha Nossa Senhora, o que era aquilo? O que era esta igreja que eles estavam vivendo? Pois que não tinha mais as leis mosaicas vivendo, né? E eles ainda continuavam nas mesmas discussões. Jesus é ou não é o Messias? Jesus isso, Jesus aquilo. Como pautar a nossa vida segundo Cristo? E então, neste meio, estava uma panaceia, vamos dizer assim. Eles discutiam, eles brigavam entre si. E então veio o nosso querido Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que logo após voltar novamente a Corinto, ele vai escrever uma carta aos romanos no ano de 57 depois de Cristo, lá pelo inverno do ano 57 depois de Cristo. E então ele vai postular aos romanos coisas para que eles se unissem. E vejamos só, a importância da epístola ou da carta aos romanos de Paulo de Tarso. Só licença. Vejamos a importância então da carta aos romanos de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele vai escrever, lembremos, ele era o quê? Ele era um doutor da lei, um judeu que sabia, que entendia as palavras, alguém que tinha um certo domínio. Então, ele vai fazer um postulado, ele vai fazer uma justificação, uma argumentação para que todos aqueles cristãos que estavam divididos se unissem. A carta aos Romanos é tão importante que alguns cristãos mesmo, durante a história da humanidade, consideram ela como o Evangelho de Paulo. Vejamos, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, quando vivendo seus conflitos, ainda não convertido completamente, ele vê uma criança que para ele e simplesmente pega a Bíblia, fala para ele, toma e lê. Ele abre em Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, e ali convoca-o a não estar vivendo de bebedeiras, de orgias, enfim, de insanidades, mas que vivamos para Cristo, não obedecendo os desejos da carne, e aquilo revigora no coração dele e ele se converte. Depois de 40 anos com a sua mãe, sempre orando para que ele se convertesse. Logo após, nós temos outro grande cristão convertido pela carta aos Romanos, Lutero, o grande reformador, que estava desiludido com aquelas, vamos dizer, aquelas bulas papais que basicamente ofereciam aos fiéis o céu em moedas. Porque o que eles faziam? Eles vendiam para aqueles que pagavam mais o céu. Os mais pobres, nós, né? Nós muitas vezes, o que vai fazer? Vai pagar pouquinho, vai para onde? Vai para o inferno. Então, eles viviam numa lei, numa ideia de farisaísmo, né? De uma hipocrisia, de uma falsidade. Vendiam com a moeda aquilo que era de Jesus. Então, Lutero, vendo tudo aquilo, ele foi realmente um reformador que desafiou e que, gente, sofreu. Só o filme, um dos filmes dele que tem, meu Deus do céu, você chora ao ver aquilo. E Lutero, ao ler a carta aos Romanos, em específico, capítulo 1, versículo 17, pois que o justo viverá da fé e será reconhecido pela fé, ele se converte. E ele escreve sobre a carta
aos Romanos, ele fundamenta a reforma do cristianismo e da igreja a partir daí. E vejamos, temos outro também, John Wesley, que é menos conhecido, que deu origem à Igreja Metodista, que leu o prefácio que Lutero escreveu sobre as cartas aos Romanos e que também ardeu o seu coração ao ouvir e se tornou um pregador ardoroso da fé viva diante das massas e multidões na Inglaterra. Olha a importância da carta aos Romanos. Como dito, é uma carta que, inclusive, além de ser importante por conta da argumentação, até então, até onde eu saiba, nos cursos de direito, nas maiores universidades do mundo, ela era estudada como um modelo ímpar de argumentação. Imaginemos só, né? Estudar um texto bíblico nas universidades de direito, apontando tudo aquilo de bíblico na argumentação de um Paulo que era um mestre, né? Então, um mestre na argumentação, não querendo, óbvio, sublevar, né, ao Paulo de Tarso, muito pelo contrário, porque ele se reconhecia como servo. E então, ao escrever esta carta, Paulo postula 16 capítulos. No capítulo 1, ele basicamente vai se apresentar, vai dizer da vontade dele de ir para Roma, estando em Corinto, e ali já Jerusalém, lá em Jerusalém, como que ele foi recebido? Vocês lembram? Foi preso. Ele que ajuntou todos os proventos a todos os judeus, pois que passavam fome na Judéia, foi de igreja em igreja em viagem, com uma equipe para levar os proventos. Ele foi recebido com a paga, deu auxílio e lhe deram a algema. Ele foi preso. Veja só, antes de ir para lá é que ele vai escrever a carta aos Romanos, mostrando a estes: vocês estão desorientados. Então, no capítulo 1, ele vai mostrar aquilo que nós poderíamos chamar como a ira de Deus, ou a responsabilidade espiritual da nossa consciência. Ele vai mostrar no capítulo 2, conclamando aos judeus e aos gentios a justiça divina e o mérito pessoal. De que forma? Ele fala assim: sim, os gentios são pecadores. São pecadores, pois que não são praticantes da lei, mas eles desconhecem a lei. E vós, judeus, que conhecendo a lei, continuam a estar no pecado, que não ousaram e não foram aqueles que durante a tarefa e a pugna perante Deus, não conseguiram vencê-la e empenhar-se na tarefa de forma a trazer o Evangelho redivivo, na aliança de Israel, né, como lá no Antigo Testamento é tido. Então, ele conclama, ele fala: os gentios são pecadores, mas os judeus também. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos no mesmo barco, não adianta querer nos apontar para este ou para aquele. Estamos todos juntos, numa época de guerras psíquicas, tais como aqui acontece neste momento no mundo inteiro. Então, no capítulo 3, ele vai dizer: todos pecaram. Sim, no capítulo 3, versículo 23, pois que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E ali, ele vai conclamar a nós: olha, existe a justiça divina. Deus é injusto? Claro que não. O que nós necessitamos fazer? Entender a fé em Deus. E veja só, no capítulo 4, ele vai começar a falar da justificação pela fé. Vai dar o exemplo de Abraão. Vai mostrar que ele não se fez por obras, mas por fé. Mas o que acontece? O que nós temos que ter em mente? Muitas pessoas leem esta carta de Paulo, né, Epístola aos Romanos, e lê lá a carta a Tiago, que ele diz o que no capítulo 2? A fé sem obras é morta. E todo mundo vai pensar o quê? Não, o Paulo está justificando aqui a fé, que a fé não é pelas obras. E aqui o outro está falando que a fé sem obras é morta. Mas quando a gente lê as duas cartas inteiras, ambos estão falando as mesmas coisas. Pois que a complementaridade no Evangelho de Jesus. Vejamos, a fé que o Paulo fala é a fé viva, alegre, estimuladora, operante, que a partir da reforma íntima o homem
passa a praticar, a viver uma vida com Cristo. Ele passa então a servir a Cristo. Por isso que, quando diz lá em Tiago que a fé sem obras é morta, é porque não é verdadeira fé. Ambos estão falando da mesma fé, a fé viva. E o Paulo, quando critica as obras, ele critica as obras de aparências. Aquelas obras em que nós não nos renunciando, em que nós não nos sacrificando em nossas inferioridades, em nossas paixões, não nos modificamos. Então ficamos vivendo de farisaísmos, como era comum na época, certo? Vivendo nesse farisaísmo, como que vamos então estabelecer esta junção? A fé verdadeira e a obra verdadeira só vem com a reforma íntima, vivendo os preceitos de Jesus, pois que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, logo após o capítulo 4, no capítulo 5, Paulo vai apresentar para nós o quê? Vai apresentar de fato a paz com Deus, pois que mesmo nas tribulações nós somos felizes, pois que nas tribulações nós vemos que se produz a perseverança. A perseverança, ele diz que produz a virtude comprovada, e a virtude comprovada vai produzir a esperança. E veja só, lá na frente no capítulo 8, que nós vamos estar a falar já, ele vai dizer que a esperança não é ver aquilo com os olhos vivos, aparentes diante dos nossos olhos, não é palpar, é ter certeza de que o bem, ele se fará palpável. É fazer a reforma interior e trazer os atributos divinos que está em nosso coração para que ele se materialize, vamos dizer assim, para que de fato aconteça, para que conquistemos. E isso se dá com o tempo. Nós não iremos nos transformar em santos, em anjos do dia para a noite. Leva tempo, leva paciência, leva calma, leva planejamento, objetivos. O objetivo está bem estabelecido em Jesus. Então, isso que ele diz. Então, nós vamos ver mais o que? No capítulo 6, ele mostrando a diferença entre o homem velho que morre e o homem novo que nasce vivendo para Cristo. No capítulo 7, ele vai trazer para nós que nós ainda somos pecadores, nós ainda somos espíritos, que necessitamos estar vivendo o dilema cristão. Que dilema é este? O bem que eu quero, este não faço. O mal que eu quero, este eu pratico. E então ele nos mostra ainda no capítulo 8 que nós podemos viver a vida do Espírito. A vida do Espírito Santo, como ele lá coloca, nos mostra que somos filhos de Deus e que, sendo filhos de Deus, voltados à glória futura, nós jamais estaremos separados do amor de Deus. Esse é um resumo do capítulo. E o que é este Espírito Santo? Senão os nossos bons espíritos, os espíritos protetores, esses espíritos amigos que nos orientam, que são aqueles responsáveis para nos direcionar em relação a Cristo, ao caminho de Cristo. Este é o Espírito Santo. É a vida no Espírito norteada pelos nossos bons espíritos, os mentores que nos direcionam a Jesus. Então, ali Paulo vai estabelecer isso e ele fecha ali. Porque a partir daí, no capítulo 9, 10 e 11, ele vai apresentar o Espírito de Israel. Ele vai mostrar Israel com um coração triste, com um coração meio pesaroso. Ele vai falar assim, nossa, mas Israel, que vamos dizer assim, uma alegoria para o espírito endurecido do nosso coração, para o orgulho, para a vaidade que ainda reina em nós. Então ele mostra o passado de Israel, a eleição no capítulo 9, ou seja, as tarefas que eles tinham que cumprir, a responsabilidade. No capítulo 10, o presente de Israel naquela época, que era o de corrupção, que era o de livre-arbítrio, da responsabilidade perante o que não cumpriram. Mas no capítulo 11, ele vai mostrar o futuro, que é o futuro de regeneração moral, regeneração espiritual. E a partir disso, do capítulo 12 ao 16, ele vai dizer, então eu apresentei para vocês as más novas, todos nós estamos no mesmo barco. Apresentei as boas novas, vamos ter que viver em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a partir disso, como eu me porto? Pois que este era o problema principal na igreja em Roma.
Como eu vivo, como eu pratico, então a partir disso ele vai estabelecer a caridade, a humildade, o amor, o serviço, a caridade para com os fracos, o fraco tem que ser ajudado pelo forte, e vai estabelecer o quê? Vai estabelecer o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos, caridade para conosco, com os outros, para com os inimigos, para com as autoridades civis instituídas, para com aqueles que pensam diferente de nós, tolerância para estes, pois que nas coisas pequenas estamos divididos, mas estamos unidos nas coisas grandes que são em Jesus, que é a ideia do amor divino. Veja a beleza do que Paulo nos apresenta. Ele fala, nas coisas pequenas vamos discordar, isso é normal, mas nas maiores, o objetivo da evolução do Espírito, nós estaremos comungando entre todos nós. E é isso que nós temos que ter como meta, como objetivo. E ele pauta, então, a Igreja de Roma para o restabelecimento. A partir disso, nós vamos pegar aqui um trechinho desta exposição, pois o que nos interessa de fato é o capítulo 8. Eu quis fazer essa abrangência porque muitas vezes a gente não tem essa visão da carta como um todo. E isso é bom para a gente quando estuda, isso é bom para a gente quando está se estudando. Essa que é a questão, a gente tem que estudar para nós, não é só para os outros, é para nós. Então, na lição 120 do livro Vinha de Luz, Emmanuel, comentando Romanos 8,17, ele vai dizer só um trechinho, porque o que acontece em 8,17, ele vai falar que todos nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, somos seus herdeiros, e como herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E Emmanuel ressalta isso, e ele vai dizer, não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Olha só que frase, que expressividade que o nosso irmão Emmanuel vai trazer para nós. Nós somos filhos de Deus. Quantas vezes nos pegamos nossos erros, em nossas imperfeições, numa carta aos Romanos que tanto fala sobre a justiça divina, e inclusive, data próxima, 1º de agosto de 1865, lançamento do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, data próxima em que Kardec desmistifica a questão das penas eternas, dos anjos e demônios, desmistifica as questões de que não existe inferno eterno. Nós estamos sim acondicionados para que vivamos como herdeiros, filhos de Deus, que vivamos bem, felizes, plenos, em amor, em paz, em serenidade. É isso que sim que está, na verdade, sofrendo perante tudo aquilo que nós fizemos, mas não é para castigar, para punir, é para que nós estejamos mudando de rota, corrigindo-nos. E o que acontece? Muitas vezes nós vivendo as nossas aflições, pois que estamos vivendo muitos momentos assim, vivendo momentos de tristeza, de desânimo. O Rafa nos trouxe uma palestra tão bonita sobre o bom ânimo, com tanto sentimento. A nossa irmã, a tia Fátima, falou para nós com tanta beleza sobre a morte, de que nós somos o que aqui nós estamos sendo, nós seremos lá do outro lado, depois da morte. Ela nos trouxe com tanto sentimento, tanto carinho. Assim nos passaram, assim nos trouxeram, e nós, colhendo isso, vemos o que mais neste sentido, neste âmbito. Vemos que durante as nossas vivências, os nossos sentimentos, as nossas aflições, necessitamos ter este olhar que eles nos trouxeram e necessitamos não ficar cultivando a culpa, a dor, o remorso, a aflição. Pois o que acontece? Muitas vezes nós pegamos as nossas dores e estamos a vivendo e nós batemos no peito. Isso é bom, nós temos que sim comemorarmos, ficarmos felizes quando nós não reclamamos, pois que não podemos reclamar. Nós sabemos que fizemos lá atrás, sim, mas só que o que acontece? Nós ficamos naquilo e nos acomodamos, não buscamos a solução.
buscamos a mudança e não podemos. Muitas vezes, muitos de nós que estamos vivendo em alguns quadros, né, isso está generalizado. Eu vejo muitas pessoas chegarem e falarem isso fora mesmo da casa para nós. Eu vivo ansiedade, eu vivo depressão, eu vivo tristezas muito profundas. Só que eu vejo nos relatos, e isso nós pegamos também para nós ficamos cultivando a melancolia, cultivando o ressentimento, cultivando aqueles sentimentos que nós deveríamos estar olhando para eles como o quê? Como algo passageiro, como um aprendizado, algo natural, um espírito imperfeito que ainda somos e que passa. Tudo passa. Nós viremos a ser espíritos diferentes depois disso. Nossa irmã Sandra trouxe o caso da irmã Valéria, a querida irmã Valéria que o Chico traz nas Vozes do Grande Além, e ali mostrou o exemplo daquele espírito que viveu no martírio, após ter sido incendiada, ter vivido a lepra. Quando ela acorda no plano espiritual, ela está radiante de luz, depois de tanto sofrimento. E é para isso então que nós aqui estamos na evolução. Vejamos, no capítulo 8, versículo 18 de Romanos, letrinha pequena, o que Paulo vai nos conclamar? Estamos destinados à glória. E o que ele vai nos dizer? Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de revelar-se em nós. O que é esta glória? É quando nós, buscando o espírito de paz, o espírito de amor, ao olhar o céu, olhar as nuvens, vemos beleza, vemos que estas nuvens, elas, na verdade, se modificam porque há uma corrente de ar, num mecanismo perfeito em que Deus construiu para que nós possamos viver, apreciar e admirar. A glória é quando vivemos pensando e sentindo em ajudar aquele que sofre, em amparar, em dar a mão, em estarmos, na verdade, vivendo dentro de nós uma felicidade que, embora não seja permanente, ela é quase que absoluta neste momento relativo em que nós estamos, pois que nós estamos a praticar mediante a fé viva que os nossos mentores nos inspiram. O quão é bom nós vermos inúmeras vezes que nós, por uma coisinha que pra gente talvez é nada, um pouquinho, que a gente fale para os outros e a pessoa se anima, a pessoa fica irradiante, a gente modifica o semblante da pessoa, a pessoa chega até a chorar de felicidade. Estava numa tristeza tão profunda e de repente parece que abriu um sol interior. O quão feliz não é isso? Isso é viver em glória. Isto é estarmos vivendo em glória. Então, o que nós temos de informação com os nossos irmãos espirituais? Nós temos a informação que nos momentos atuais vamos passar por um grande boom. Não foi assim que falaram? Um grande boom. E depois vai passar e vai tudo estar se restabelecendo no seu lugar. Pois que não passamos por aquilo que não temos que passar. Nós sabemos. E o que nós precisamos pedir diante de tantas, vamos dizer, tantos desnorteamentos psíquicos de nós para com os outros? Nós devemos pedir, lembrando de Ismael, devemos pedir coragem para estar passando por aquilo que temos que passar. Devemos pedir amor para estender a mão àquele que nos chama. Devemos pedir fé e devemos ter esperança, pois que Jesus não nos abandona. E devemos ter humildade para saber quando também nós devemos procurar ajuda. Isso que devemos pedir a Ismael. É isso que nós devemos sentir neste momento. É isso que nós devemos buscar com Jesus. Pois que nós estamos aqui vivendo muitas vezes como uma igreja de Roma lá parteada, mas vem um Paulo nos trazer: unificai-vos, pois que Jesus é o centro de tudo.
Unificai-vos, pois o que tivermos que passar, vamos ter que passar, pois buscais, achareis, buscamos, achamos, só que não é para punição eterna, não é para, como Emmanuel mesmo na lição 120 do Vinha de Luz vai nos dizer, ele diz a nós, não é para nós estarmos vivendo em punição, pois por que os mentores amigos viriam até nós, nos conclamando a estar vivendo a nossa mudança interior? É porque nós somos guerreiros caídos? Somos seres fracassados? Somos pessoas imbuídas a estarmos sempre vivendo em tristezas? Claro que não. É porque nós temos a chancela e a confiança do alto. Nós temos que entender que o alto confia em nós e confia na nossa mudança. E devemos nos lembrar que Jesus diz no capítulo 2 de Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho que o Brasil sempre estará amparado, apoiado, ligado ao coração dele antes do que ao dos homens. Todas as intrigas políticas são secundárias, pois que o futuro do Brasil está ligado a ele e no seu solo santificado paira o símbolo da fraternidade universal unindo todos os espíritos. É necessário passar pelos abalos, pois aquilo que está corroído, aquilo que está corrompido, é necessário estar chacoalhando, derrubar as cracas do navio, deste grande barco chamado Brasil, para que esteja então remodelando-se, colocando uma massa neste navio, para que esteja ordenando-se e tomando o rumo verdadeiro em direção à ilha que desemboca em Jesus. Dá para entender? Nós sabemos que na consciência a lei divina ela é estruturante. Então, se estamos indo contra aquilo que faz parte da nossa estrutura, o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir mal, nós vamos nos sentir tristes, vão vir as coisas que é contra nós, obviamente a gente vai ter que passar, vai ter que nos testar, para que na luta entre o nosso ego e os nossos atributos divinos, venha a florescer os nossos atributos divinos, o bem em nós e não o mal. É para isso que existe tudo isso que nós estamos passando agora, porque muitas vezes a gente fala, ai meu Deus, mas o que está acontecendo agora? Acabou com tudo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, e não acabou não, muito pelo contrário, está só por começar para melhorar, tudo melhorará, tudo passará, e nós não podemos viver o espírito de divisão, sem tolerância uns com os outros. Eu vejo pessoas, muitas vezes, em questões políticas, falar, olha, isso eu vou contar, mas sem espírito de julgamento, mas como um apontamento do que eu sinto. Porque eu vejo pessoas olhando, pessoas passando fome. Olha lá, foi daquele lado lá, está passando fome, está passando isso e ri. Gente, não é para nós rirmos. Nós temos que sentir compaixão, dar ajuda, dar auxílio naquilo que nós pudermos oferecer. Nós não podemos ter um espírito de partidarismo ao ponto de ficar assim, eu falei, né? Tem gente que faz, eu falei, eu avisei e fica com isso. Aí o outro lado fala, eu avisei, olha lá, está acabando com tudo agora. Não devemos viver isso, devemos viver um Paulo de Tarso, a unificação. Viver, buscar aquilo que nos une como uma igreja em Jesus. Estou falando até quase como evangélica, né? Então, nós temos que entender que, como espíritos voltados à glória eterna, nós não podemos estar a viver como um príncipe Corim das Crônicas de Nárnia. Aqui agora eu faço outra homenagem às crianças. Deixa eu tomar uma água. O príncipe Corim, nas Crônicas de Nárnia, o príncipe Corim, nas Crônicas de Nárnia, ele vai nos trazer o quê? Lembremos assim, as Crônicas de Nárnia, elas são, na verdade, para muitos de nós, uma alegoria da vida cristã. Eu tenho uma memória afetiva imensa com as Crônicas de Nárnia, eu amo. Por quê? O leão Aslan, ele representa quem? Alguém sabe? Deus. Jesus. A representação nas Crônicas de Nárnia do leão Aslan é Jesus. É lindo, gente. Em muitas passagens
ali se remete a Jesus. E C.S. Lewis, ele consegue trazer de uma forma tão bela, uma linguagem para crianças, para a infância tão bela, que na verdade nos encanta. E isso é importante, tragamos isso para as nossas crianças de hoje. Tem bons exemplos. A Susana e um Pedro são os 4 personagens principais da história, que serão os reis e rainhas lá de Nárnia. Eles na verdade demonstram todos aqueles que são os missionários, quase como os apóstolos de Jesus. E vai trazer o que para nós? Vai trazer lições que com certeza, no momento em que nós tivermos que viver mais para frente, na condição de crianças que adulteceram, como eu já vi uma professora amiga falar, crianças que adulteceram não vão estar praticando o que é errado, pois que vão lembrar de uma passagem. É importante trazer isso. E lá, o C.S. Lewis, ele na verdade no início ele não queria trazer uma alegoria para a vida cristã, mas ele traz inúmeros exemplos, porque conforme a inspiração foi vindo, ele foi fazendo. E o terceiro livro na ordem cronológica é O Cavalo e Seu Menino. Na verdade é o 5º na ordem de lançamento, mas é o terceiro livro, é um dos meus livros favoritos das Crônicas de Nárnia. Lá nós vamos encontrar um menininho chamado Shasta. Shasta, um menininho muito diferente no ambiente dos Calormanos, ou Calormênia na tradução atual. Aqui eu vou me referir à tradução antiga, que a tradução atual é do Ronald Kiersey, outro grande mestre em Tolkien, que eu também sou apaixonada. Ele vai trazer para a gente, então, uma nova tradução mais musical, mas olha essa tradução dela de antigamente, o que ele vai dizer? Ele vai dizer para nós que este Shasta, ele era um menininho que vivendo na Calormânia, ele não estava vivendo num ambiente que parecia lhe agradável, vivia com seu papai que tinha um turbante, barba grande, um avental, um vestido grande numa tenda. Ali, ele na verdade era basicamente um servo, um escravo daquele que dizia ser seu pai. Olha Jacó, parece Jacó. Ele então, vivendo ali, ele se via diferente, ele tinha umas características um tanto quanto distintas de seu pai. E então, certa feita, um Tarkaan, que era um nobre de alta linhagem árabe, ele ali esteve a perguntar para aquele que era o seu pai: quanto dinheiro você quer por este daí? E então o menino percebeu que na verdade o seu pai iria vendê-lo. Ele iria ser vendido por uma quantia. E o que acontece? Ele descobre que ele na verdade fora trazido como Moisés numa cesta no rio. E ali ele estivera encontrando e fazendo dele o seu servo. E esse Tarkaan queria fazer dele um novo escravo. E o que acontece? Ele sai para fora, começa a falar com o cavalo, e o cavalo de repente responde para ele. Era um cavalo narniano, pois que este houvera sido dado a vós por Jesus, o leão Aslan. E então este cavalo narniano fala: olha, vamos correr, fugir daqui. Ele estatala o olho assim, fica quase do tamanho do olho do cavalo. E então ele diz: você fala? Sim, eu falo. Então eles fogem, eles simulam que iam para outro lugar e vão até Tashbaan. É uma cidade onde existia um tirano chamado Tisroc. Tisroc era um tirano terrível. Lá vivia basicamente o espírito de castas, de seitas, de divisão entre as sociedades. E Shasta vai fazer o quê? Ele então vai encontrar no meio do caminho uma égua e uma menina chamada Aravis. Esta menina, que junto com ele estavam a fugir dos leões, fogem dos leões, chegam então até Tashbaan, tem que passar por essa cidade para chegar até Nárnia, pois que eles vão fugir para Nárnia. E lá em Tashbaan, o povo, que basicamente era mais pobre, tinha que fazer o quê? Abrir caminho para aqueles que eram os mais ricos, para eles passarem. Então, abrindo caminho, Shasta logo ali, vamos dizer, na ponta do povo, ele vê um povo diferente, falavam alas para os reis de Nárnia. Então, ele vê pessoas distintas, muito diferentes dos calormênios, porque os calormênios, eles tinham um seio fechado, eram bravos, eram pessoas muito sisudas, e aqueles que estavam a passar eram pessoas alegres, eram pessoas que não faziam distinção de quem quer que sejam, eram pessoas amorosas, carinhosas. E então o rei Edmundo vira para ele e fala: olha aí o
fugitivo, Corim, venha conosco, menino, se eu te levo e na verdade teu pai não te encontra depois na volta, meu Deus do céu. Eles ali estavam porque a rainha Susana iria se casar no futuro em promessa para o príncipe, que era o príncipe também tirano, de coração de serpente. E então eles ali levam o Sacha lá para vamos dizer, o palácio. Lá no palácio ele vê um planejamento, pois que aquelas pessoas de bom coração não poderiam admitir estar Rainha Susana, uma pessoa tão boa, tão digna, estar se casando com um homem tão cruel. Então eles vão planejar. Neste meio tempo, Shasta quietinho, silencioso, come, se alimenta e se passa por Corim. Quem era esse príncipe Corim? Pelo jeito se aparentava muito com ele. E então, quando ele dorme, nos preparativos para que eles estivessem a correr de Tashbã, ele começa a ouvir um barulho escalonando e de repente, plá, cai um vaso. O vaso cai e se espatifa. E o que este vaso significa para ele? Falou, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, alguma guerra. Não. Ele vê um menininho na janela e se ele pudesse ter se olhado no espelho antes, ele veria que é igual, tanto quanto ele. É um menino muito igual. E aí eles começam a conversar, contar para ele o que estava acontecendo, que ele houvera se passado por ele. E olha só que interessante, eu amo essa parte. Ele vai perguntar para Corim verdadeiro, que se assemelhava muito com ele, que no final, não vou dar spoiler, né, como o pessoal fala, mas que no final vamos ver o porquê eles se sentem tão amigos um com o outro. Ele vai dizer o seguinte: onde você andou durante esse tempo todo? E Corim, tal como nós, muitas vezes vai responder o seguinte, eu sempre rio muito nessa parte. Um garoto da rua fez uma piada de mau gosto sobre a rainha Susana. Meti o braço, saiu berrando e o irmão dele veio. Meti o braço no irmão. Aí saiu um bando correndo atrás de mim, até que apareceram 3 guardas de lanças. Briguei com os guardas. E aí, eles me meteram o braço. Já estava anoitecendo. Um guarda me agarrou. Ia me prender num lugar qualquer. Perguntei se eles não queriam tomar uma jarra de vinho. Fomos para uma taverna. Sentaram e beberam até dormir. Saí de fininho e aí encontrei o primeiro garoto, que começou toda a confusão, ainda querendo briga. Tive de meter-lhe o braço de novo. Subi a uma caixa d'água no telhado de uma casa e lá esperei deitado até hoje de manhã. O resto do tempo passei procurando o caminho de volta. Então, quantas vezes na verdade, nessa acepção somos nós, mas não na maneira do braço em si, psiquicamente, as guerras, de nós estarmos a discordar com os outros, de nós estarmos a julgar os outros, a falar mal dos outros, de nós estarmos a olhar o outro e dizer, vixe Maria, com esse daí eu não me misturo, que é tão diferente de mim que vai até me infectar, né? Tem gente que até pode pensar assim. Então nós estamos vivendo isso. Tal como um Corim, a quem eu tenho tanto carinho na literatura das Crônicas de Nárnia, o que ele vai trazer para nós? Vai trazer a renovação do Espírito. Ele vê a glória do futuro, ele vê esta glória no leão Aslan, que é Jesus, na vivência dos seus ensinamentos, dos seus preceitos. Ele vai ver a importância de estarmos, na verdade, sacrificando a nós, para que Jesus possa viver em nós, por nós. Morrer o homem velho, viver o homem novo. Eu gostaria até, falta na verdade 1 minutinho, eu gostaria até de 2 minutinhos, da gente colocar uma música para o Anjo Ismael, aquela música que a gente sempre cantou aqui, em pedido. Posso, gente? Pode. Mas vocês vão me acompanhar, né? Porque se for eu cantar aqui, vocês vão querer que eu saia. És o grande timoneiro. Elevemos nossos pensamentos a Ismael.
grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael. És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta esta bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael. Então aqui nós terminamos tendo esperança em anjo Ismael, tendo esperança em Jesus. Que a paz